Quem é este homem para desafiar minha autoridade? Eu não aceito, eu não aceito. Jesus é mais. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como vocês já perceberam, o vídeo de hoje está super interessante, gente. Pois é, vamos falar dele, o homem que desafiou o poderio do maior império religioso de sua época, Martinho Lutero, dando início assim à Reforma Protestante, o movimento religioso de onde surgiram as igrejas evangélicas. Mas quem foi Martinho Lutero e o movimento da Reforma Protestante, que é comemorado todo dia 31 de outubro. Nesse vídeo você vai ficar sabendo detalhes dessa história que até agora você não soube em lugar algum. Então assista o vídeo até o final e seja mais abençoado ainda no nome de Jesus. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. E antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho, ativando o sininho das notificações, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like. Deus abençoe e vamos continuar crescendo juntos em nome de Jesus. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na pequena cidade de Eisleben, na Alemanha, em uma família de origem humilde. Seu pai, Hans Lutero, trabalhava em Minas e sonhava em ver o filho tornar-se advogado, garantindo assim uma vida melhor para a família. Lutero, no entanto, seguiria um caminho muito diferente, um caminho que mudaria para sempre a história do cristianismo e da civilização ocidental. Desde jovem, Lutero demonstrava grande inteligência e sensibilidade espiritual. Ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou filosofia e teologia. Em 1505, durante uma viagem, foi surpreendido por uma tempestade violenta e, tomado pelo medo de morrer, prometeu dedicar sua vida a Deus caso sobrevivesse. Cumprindo o voto, entrou para o mosteiro dos agustinianos, tornando-se monge. Como monge, Lutero levava uma vida de rigor e disciplina, buscando uma comunhão sincera com Deus. No entanto, sentia-se constantemente angustiado com a questão da salvação. Ele se perguntava: como posso ser justo diante de um Deus santo? Nenhum esforço, penitência ou confissão parecia aliviar o peso da culpa e do medo do castigo eterno. O despertar espiritual de Lutero. Durante seus estudos da Bíblia, especialmente nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, Lutero teve uma descoberta que mudaria sua vida e a história da fé cristã. Compreendeu que a salvação não era conquistada por meio das obras humanas, mas recebida como um dom gratuito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse princípio ficaria conhecido como sola fide, somente a fé. Essa revelação trouxe a Lutero profunda paz interior e o fez questionar muitas práticas da Igreja Católica da época, que, segundo ele, haviam se afastado do verdadeiro Evangelho. As 95 Teses, 1517. O estupim da reforma veio em 31 de outubro de 1517. Naquele dia, Lutero afixou um documento com 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde lecionava. Esse gesto, comum no meio acadêmico para iniciar debates teológicos, acabou tendo consequências imensas. As teses denunciavam principalmente a venda de indulgências, prática em que fiéis compravam documentos que prometiam reduzir o tempo no purgatório, o abuso de poder e a corrupção moral e financeira do clero, a comercialização do perdão, algo que, para Lutero, contrariava totalmente o ensino bíblico da graça divina. A intenção inicial de Lutero não era romper com a Igreja, mas provocar reflexão e reforma interna. No entanto, graças à recente invenção da imprensa de Gutenberg, suas ideias se espalharam rapidamente por toda a Europa, alcançando príncipes, estudiosos e o povo comum. Os princípios da Reforma Protestante.
Com o tempo, as ideias de Lutero se consolidaram em 5 pilares fundamentais, conhecidos como 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide. A salvação vem somente pela fé e não pelas obras. Sola Scriptura. A Bíblia é a única autoridade suprema para a fé e a prática cristã. Sola gratia. A salvação é resultado exclusivo da graça de Deus e não do mérito humano. Solus Christus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Soli Deo Gloria. Toda a glória e honra pertencem unicamente a Deus. Esses princípios redefiniram a relação do cristão com Deus, a Igreja e as Escrituras, marcando uma nova era no cristianismo. O conflito com a Igreja Católica. As críticas de Lutero abalaram profundamente a estrutura da Igreja Católica e irritaram o Papa Leão X, que via suas teses como um ataque direto à autoridade papal. Em 1521, Lutero foi oficialmente excomungado e convocado a comparecer diante da Dieta de Worms, uma assembleia imperial onde deveria retratar-se de seus escritos. Diante do imperador Carlos V e das autoridades religiosas, Lutero manteve-se firme em sua convicção e pronunciou uma das frases mais marcantes da história. A menos que me convençam pela Escritura e pela razão, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me. Que Deus me ajude. Amém. Após o julgamento, foi considerado fora da lei, mas foi protegido pelo príncipe Frederico, o sábio, da Saxonia, que o abrigou no castelo de Wartburg. Durante o período em que viveu escondido, Lutero realizou uma das obras mais importantes da história cristã. Traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo comum tivesse acesso direto às Escrituras, algo impensável até então. Consequências da Reforma Protestante. O movimento iniciado por Lutero provocou uma transformação profunda na Europa. Divisão da Igreja Cristã, o surgimento das denominações protestantes, como a luterana, calvinista e anglicana. Contra a Reforma Católica, a Igreja reagiu com um movimento interno de renovação espiritual e moral. Valorização da educação. Os fiéis foram incentivados a ler e interpretar a Bíblia por si mesmos, aumentando a alfabetização. Fortalecimento do nacionalismo. As igrejas nacionais se consolidaram, rompendo com o domínio de Roma. Mudanças políticas e sociais. Novas ideias sobre liberdade de consciência e responsabilidade individual se espalharam pelo continente. O legado de Martinho Lutero. Martinho Lutero faleceu em 18 de fevereiro de 1546 em Eisleben, sua cidade natal. Mesmo séculos após sua morte, o impacto de sua vida e obra continua vivo. Ele mudou a forma como milhões de pessoas compreendem a fé cristã, incentivou a leitura pessoal da Bíblia, abriu caminho para novas igrejas e movimentos cristãos e influenciou profundamente a educação, a política, a música e a cultura ocidental. Os hinos luteranos, muitos compostos pelo próprio Lutero, marcaram o nascimento da música congregacional moderna e influenciaram compositores como Johann Sebastian Bach. Mais do que um reformador religioso, Lutero foi um símbolo de coragem e consciência, que ousou desafiar o poder mais forte de sua época em nome da verdade que encontrou nas Escrituras. Martinho Lutero não apenas reformou a Igreja, reformou também a maneira como o ser humano se relaciona com Deus, com a fé e com a liberdade de pensar.